Bom, gente, alguma pergunta sobre alguma dúvida? Vocês estão fazendo Avion? Tá tudo ok quanto ao que é para ser feito no Avion? Tá claro? Entenderam as questões? Não só da Avion, mas da lista também. Tem algo que não tenha ficado claro? Professor, bom dia. Bom dia. Comecei a fazer a lista, Uhum. assim, fazendo a lista, eu estou remontando, sempre retornando a conceito, porque acho que o conceito ele vai te estabelecer um parâmetro, que a partir daí você Uhum. vai para a sua tomada de Uhum. decisão. Isso, assim, Isso, tem estudado que a... ter bem claro as Uhum, definições, porque repreendo sempre. elas aparecem sempre. Uhum, Então, é o seu ferramental, né? É que nem uma chave de fenda, né? São várias chaves aí para você fazer uma montagem de algum móvel, por exemplo, né? sim, Então, é mais ou menos isso, né? correto. Já Mas, alguma... Sim. mas ficou com alguma inconsistência, alguma coisa que não tenha ficado claro? Não, assim, acho que eu já tenho as questões, é o que eu, como eu disse, eu estou retornando à parte conceitual, lendo Certo. a questão, analisando e já a partir dali fazendo uma prova, é, ou por cálculo, ou por grafo, para ali Ah, tentar responder uma resposta, né, às questões levantadas, assim. entendi. Tô indo. Tá bom. Aí então, esse assunto que a gente está agora, né, tanto da aula de hoje, da aula passada, já não está nessa lista um, certo? Acho Ok, que a lista um foi até a aula 3, se não me engano. A aula 4 já era árvores. Então, não tinha nada sobre árvores. A segunda lista já é sobre árvores. Eu acho que ela é somente sobre árvores, inclusive. Então, ok. eu vou postar, acho que hoje eu já vou postar logo essa lista 2 para vocês. E aí é bom que vai melhorar, quer dizer, vocês vão exercitar sobre árvores, né? E como até acho que alguém comentou, Arnaldo talvez, ou o João, vocês têm voz muito parecida. O Arnaldo e o João estão aí? Fala cada um, por favor. Fala aí, Arnaldo, alguma coisa qualquer. Fala bom dia. Bom dia. Agora, o João tá aí? Tô na área, tô na área. Ah, não Bom é dia. parecido não. Não é muito parecido. Mas quando eu estou olhando para os slides, eu ouço um, às vezes eu acho que é o outro. Eu achava que a voz de vocês eram parecidas. Mas não é muito parecida, não. Mas agora eu sei notar a diferença. Beleza. Então, acho que o Arnaldo comentou sobre os exercícios do Bond and Murphy, né? Do livro de grafos aqui que a gente usa. Alguns exercícios, de fato, eu tirei daqui, inclusive os da aula, alguns teoremas que tem na aula são de exercícios. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai ver um pouco isso. Mas, de fato, é meio. Não dá para eu fazer tudo, né? E aí, o que eu recomendo é que vocês façam. Esse livro eu deixei no Classroom, né? Vocês têm acesso a ele. Agora a gente está no capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3 mesmo. Não, a gente ainda está no capítulo 2. O capítulo 2 é só sobre árvores. É bem curtinho o capítulo. Aí hoje a gente vai terminar o capítulo 2. E na aula que vem a gente dá continuidade, né? Vai para o capítulo 4 e tal. Então tem alguns exercícios que tem aqui que são bem legais. Mas a parte prática a gente não vai ver, né? De fato a gente não vai ver, de algoritmos e tal. Beleza? Mas então, o que a gente viu na aula passada? Foi quando eu defini para vocês árvores e os primeiros resultados sobre árvores, né? O número de arestas que tem numa árvore, além da definição, né? Então, mais o que a gente viu? A gente viu equivalências, né? Que duas propriedades implicavam numa terceira, e as propriedades eram o número de arestas igual a n-1, é uma propriedade, a outra propriedade é o grafo ser acíclico, e outra propriedade é o grafo ser conexo, certo? Então, se você junta duas coisas, você tem a terceira coisa, né? Cada uma das duas coisas que você combine, você vai ganhar uma terceira. Em resumo, o que eu me lembro é isso. Apesar de ter durado quase 2 horas a aula, tiveram outras coisas, né? A gente aguçou bem essas demonstrações que envolviam esses assuntos.
Então, isso tomou bastante tempo, mas, em resumo, foi muito além disso, não. Hoje a gente dá continuidade a isso. Então, uma consequência do que a gente viu na aula passada é esse primeiro corolário aí. O termo corolário eu mencionei já para vocês, né? Que ele se aplica, a gente chama corolário quando ele vem de uma consequência de algum resultado, né? Algum teorema ou alguma proposição. Proposição geralmente é um teorema que é um pouquinho mais imediato, mais fácil, vamos assim dizer. E se tem algo que você pode tirar como consequência, então você chama de corolário. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Bom, talvez vocês já saibam, vocês já sabiam disso antes, eu só estou meio que reforçando. Mas beleza, então esse corolário é o seguinte: em uma árvore sempre há pelo menos duas folhas. O primeiro, sempre quando a gente está para demonstrar alguma coisa, é entender o enunciado, né? Tem que entender o que está escrito aqui no enunciado e se de fato você concorda com o que está escrito. Também é algo que eu já mencionei anteriormente, né? Então, tempo, por exemplo, quando você está fazendo o exercício, talvez seja relevante por conta das suas atribuições que você tem para fazer no dia, né? Mas quando você está fazendo alguma coisa, algum exercício e tal, perde esse tempo, bem entre aspas, perder tempo, né? Porque você tá aprendendo, né? Mas então não é uma perda de tempo, mas gasta esse tempo para entender bem os conceitos, aplicar bem os conceitos, igual o Anderson estava falando aí, sobre entender bem essas definições e entender o que está acontecendo no enunciado, né? Então, aqui, repara que está escrito, em uma árvore sempre há pelo menos duas folhas. Então, é uma demonstração que não está aqui de modo explícito uma implicação, um se, então, porque várias demonstrações que a gente viu até então, até agora, tinham sempre isso. Se o grafo é alguma coisa, então você tem alguma coisa, certo? Aqui foi de propósito que eu resolvi escrever dessa forma, para não ficar tão diretão o que é a sua causa, o que vai ser a sua consequência, né? Então, mas aqui também dá para notar essa causa e consequência, né? Seria como? Se G é uma árvore, então G tem pelo menos duas folhas, certo? Então, você tem, por hipótese, gestão de uma árvore e a consequência que você quer ter é, de fato, argumentar que há pelo menos duas folhas ali, certo? Bom, algum comentário aqui, alguma pergunta, alguma ideia para demonstrar isso? Professor, só uma Diga. pergunta. O gráfico trivial não pode ser árvore. Com um vértice só. Tem que tirar o trivial da história aí. Ah, beleza. Realmente o trivial, ele sim é uma árvore, né? Tanto que a gente usou em demonstrações. Então, seja G uma árvore diferente do trivial, então há pelo menos duas folhas. Isso aí. Porque o trivial, ele tem zero folhas, né? Certo? Zero ou uma folha? Folha é o vértice de grau 1. É o que a gente define como folha. Entendeu? Ele não tem grau nenhum, né, no caso. Aí, por isso que... O grau do trivial é 0. Então não se Aham. aplica, não. Beleza. Mas muito bom comentário, Anderson. Anderson não, Arnaldo. Na verdade, é sempre bom notar esses casos básicos, né, esses casos mais simples, e ver se está satisfazendo ou não o enunciado. Então, você tem duas opções de resposta. Ou reformular o enunciado, que é o caso aqui, né? Ou se for uma questão de verdadeiro e falso, é você argumentar que de fato é falso porque existe um caso que não satisfaz, a saber, o grafo trivial, certo? Bom, mas beleza, eu vou até ajeitar isso aqui então, para quando postar para vocês, ter bem claro isso. Por exemplo, no Bondernote aqui, ele escreve assim, mas ele bota, se G é uma árvore, então G... Ah, não, isso aqui é o que a gente falou semana passada, na aula passada. Ele restringe o enunciado a uma árvore não trivial. Então, tem que botar isso aqui mesmo. Uma árvore não trivial tem pelo menos duas folhas. Beleza? Luiz, Oi.
São nessas demonstrações que às vezes eu me confundo. Porque, para mim, é muito direto se você começa um grafo com um vértice e termina com um vértice, como não tem nenhum ciclo, necessariamente tem 2 graus, tem 2 vértices de grau 1, e Mas o que consequentemente significa começar com vértice e terminar com vértice? você vai ter o V1, que é ligado a um V2, que é ligado a um VN, que é ligado a um V3, e aí que vai ser ligado a um VK. Está quase lá. Na verdade, esse como- seu argumento é um tipo de demonstração de fato que é usado. A gente tem várias maneiras para demonstrar isso aqui. Não é a que eu vou colocar aqui agora. Mas isso que você falou é uma outra maneira que isso que você está falando, começar e terminar, só falta formalizar o que significa começar e terminar. Quem é essa escolha desse V1? Como você vai escolher esse V1? O V1 ele só se liga ao V2. E o VK Ok. só se liga ao VK menos. E aí você já acaba satisfazendo a hipótese. Você praticamente escolhe o V1 como se fosse em uma folha, aí necessariamente, quando você Tudo bem, aí tá. for indo por uma cadeia, você vai seguindo a cadeia até não ter mais ninguém. Aí você necessariamente vai parar em outra folha? Mas qual vai ser a sua escolha de caminho a ser percorrido? Aí eu não sei. É V1, isso que tá. V1, V2, tudo bem, mas beleza, é isso que o Luiz falou, a Bianca complementou, no sentido de isso, o que o Maurício está comentando aí no texto, ele botou caminho máximo, né? O que o Maurício está comentando no texto é isso que complementa um pouco o que o Luiz começou, o que a Bianca complementou, e isso complementa um pouco do que a Bianca está falando. Porque é o seguinte, o que vocês estão dizendo? Tá, o Luiz comentou o seguinte, ó, tá, tem um início e um fim. Agora, quem é esse início e esse fim? Eu concordo com isso, que existe. Mas quem é? É um qualquer? É um vértice qualquer que você pode estabelecer como sendo esse V1? Aí a Bianca falou, não, é uma folha, pega uma folha. E vai existir um caminho aí que vai ligar um V2, tudo bem, porque o V1, ele é uma folha, então existe somente uma saída ali do V1, né? É ele ir para quem ele é filho, de quem ele é filho, né? Você vai para o vértice para quem ele é ligado, né? Que só tem um, que ele tem grau 1, você vai para algum. Aí chegou um cara que é vizinho de um monte, pode ser, né? Ele pode ser vizinho de um monte. Você vai para onde? Aí Bianca falou, e não sei. Né, Bianca? Eu não sei como é que explica isso formalmente, né? Na minha ideia, tipo, ele ia o máximo que dava. Aí quando não desse mais para comer para ninguém, separa sua cadeia, né? E vê que quando você olhar vai ser outra folha. Isso. Então, na verdade, isso que você está falando, você não sabe muito bem contratar, é o que o Maurício complementou no texto aí. Ele escreveu, deixa eu abrir aqui o chat, que só aparece rapidinho aqui para mim e depois volta. Então, o que o Maurício comentou é caminho máximo, né? A pergunta que ele fez aí. Então, isso aí, em outras palavras, deixa eu ver o que o Arnaldo só falou. Se não houver 2 vértices de grau 1 e o grafo for conexo obrigatoriamente a um ciclo, sim, a gente vai. O que o Arnaldo está perguntando é um pouco que tem a ver com a demonstração. Mas vamos pensar um pouquinho nessa ideia que vocês estão meio que construindo ela, tá? Tá todo mundo junto aqui? Responde aí se sim. Sim, sim. Tá? Beleza. Então, então a gente está querendo pegar um caminho que vai partir de uma folha, certo? E aí existe um percurso aí que, na verdade, existem vários caminhos que podem ser feitos, porque quando eu saio de uma folha, vou para um nó interno, esse nó interno é vizinho a talvez mais do que um cara só, né? A saída dele, né? Você poderia meio que pensar numa direção associada aí. Bom, mas que caminho é esse? É justamente a pergunta que o Maurício fez, é a resposta para isso. Existe um caminho que é o máximo ali naquele grafo, naquela árvore. Por quê? Porque todo grafo tem um caminho, toda árvore tem um caminho máximo.
Tá, mas por quê? Aí Porque a você gente... sempre, porque você fala. sempre vai poder. Mas não é uma consequência de se a árvore ter um caminho, quer dizer, uma consequência de qualquer gráfico ter um caminho máximo? Consequência de qualquer gráfico. Isso, tudo bem. Tá, sempre tem. Mas por que que é aquele em que você está começando de uma folha? Porque não tem ciclo. Porque não tem ciclo. Então, na verdade, é o seguinte, não é bem essa a resposta. É porque se Eu acho que é fosse porque algum que não tem folha, que não é uma folha, é porque existe alguém associado a ele, um ancestral, um descendente dele, que vai ser uma folha, então vai existir um caminho maior. Então, na verdade, o argumento disso tudo aí, por esse tipo de argumento, é o seguinte: você pode pensar, ó, qualquer grafo tem um diâmetro, certo? Existe um diâmetro para qualquer grafo. Em particular, uma árvore tem um diâmetro. O diâmetro é o quê? É o comprimento do maior caminho que existe naquele grafo. É o comprimento da maior distância que existe naquele grafo, certo? Distância é sempre um comprimento mínimo, é um comprimento de tamanho mínimo, é um caminho de tamanho mínimo. Isso é distância, certo? Então, se você pegar um par, existe a distância entre eles, que podem haver diversos caminhos entre eles, mas existe um que é o que tem menor tamanho. Numa árvore, para qualquer par, só há um único caminho entre eles, certo? Então, para qualquer par, qual é a distância entre eles? É o caminho que há entre eles. Qualquer par que você pegue, existe somente um caminho entre eles, certo? Então, em particular, na árvore, para você saber qual é o maior caminho, na verdade, você saber qual é o diâmetro daquela árvore, é o que? Necessariamente, os extremos são folhas. Beleza? Então, o diâmetro da árvore é associado ao par de vértices que são folhas. Não quer dizer que todas as folhas, todos os pares de folhas implicam no diâmetro, mas é que existe um par de folhas cuja distância entre eles, que é o único caminho que há entre eles, vai implicar num caminho máximo. Entenderam o que eu falei? Sim. Sim? Tá claro para todo mundo? Eu falei um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Falei de diâmetro, falei de caminho, falei de distância, e em particular em árvores. Então, isso resume um pouco aí o que vocês começaram a falar. Resume, talvez eu tenha englobado um pouco mais de conceitos aí. Mas é exatamente o que vocês falaram aí, colaborando cada um com um pedacinho. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esses extremos necessariamente são folhas, porque se um dos dois não for folha, é porque ainda existe um caminho a ser percorrido até uma folha. Porque, porque não é folha, né? Então ainda existe alguém abaixo dele para ser percorrido, né? Entenderam isso? Entendi, professor. Ô Luiz, Sim. isso que você começou a falar, para você é direto e tal, tudo bem. Não quer dizer que o enunciado seja difícil. Não quer dizer isso. E de fato, você só pensar um pouquinho numa árvore, você consegue enxergar isso. Mas o ponto é que você tem que escrever isso, entendeu? Esses detalhes aí na sua demonstração. Esse resultado, de fato, ele é direto. É um argumento que você poderia fazer. O ponto é você escrever esses detalhes aí. Entendeu, Luiz? Entendi. Eu tenho consciência que eu me enrolo com isso, porque eu não sei quanto eu estou falando de mais ou de menos, e às vezes uma coisa parece ser bem, bem simples. Algumas coisas de fato são bem consequências diretas. Outras envolvem um pouquinho do argumento do porquê que aquilo ali é direto, ou do porquê que aquilo ali é verdadeiro. Entendeu? Para algumas coisas, de fato, você vai usar diretão e pronto.
E se você for olhar, por exemplo, o livro ele pode escrever uma demonstração em 2 linhas, rapidinho. Não quer dizer que ele esteja errado, ele só está economizando, né, passos que, de fato, são diretos. Mas aqui a gente está no momento de aguçar um pouco esses detalhes de demonstração aqui de vocês, tá? Então, é bom deixar tudo muito bem explicadinho, entendeu? Ok? Eu acho que depois dessa reflexão e da contribuição de todo mundo, eu acho que eu faria por absurdo, né? Assumir um caminho máximo e aí vamos dizer, um V1, VM1, que seria o V1 do caminho máximo, o VK máximo, e aí diria que se algum desses vértices tivesse algum nó, seria um absurdo, porque não seria o caminho máximo. Isso, exatamente. Isso aí. Porque você pode pensar o seguinte, ó, pensa que V1, tudo bem, se ao menos um dos dois não seja folha. Então, vamos supor, sem perder a generalidade, que o VK, que V1 até VK seja o caminho máximo, mas que VK não seja folha. Se VK não é folha, é porque o grau de VK é pelo menos 2. O caminho de V1 até VK implicou VK ter vindo de VK-1. Então, você usou a aresta VK-1 até VK. Mas o grau dele é pelo menos 2. Então, ainda existe alguém para você andar, alguma aresta para você passar. Como você sabe que você está numa árvore, existe um único caminho entre cada par de vértices, então, necessariamente, o caminho de V1 até VK mais 1, que seria aquele vértice que está vizinho a VK e não foi usado no caminho, é exatamente o caminho que vai de V1 até VK e vai pegar outra aresta que vai para o VK mais 1. Entendeu? Então, necessariamente, o caminho que você construiu agora é maior do que esse caminho anterior, que era o maior. Então, isso é um absurdo. Perfeito. Isso é o argumento. Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei, gente? Sim. Sim? Sim, sim. Beleza, Luiz? Eu entendi, sim. É exatamente o que você falou, eu só enfeitei um pouquinho mais o pavão. mas é isso. Beleza? Então, tudo isso, beleza, eu já poderia passar para a próxima demonstração, porque já está feita. Mas vamos ver uma outra que é essa que está aqui, tá? Inclusive, no Bond aqui, ele apresenta a demonstração que eu vou apresentar aqui, e depois ele fala, ó, another perhaps more illumination way to prove, não sei o que lá, é exatamente isso, é mostrar que a origem e o final do maior caminho de um grafo, de uma árvore não trivial, tem necessariamente grau 1. É um exercício, então vocês acabaram de resolver um exercício do livro aqui. É o exercício 2.1.2. É exatamente esse argumento que a gente está falando aqui. Beleza? Então, olha só. Mas vamos para um outro argumento aqui, que talvez tenha um pouco a ver com o que o Arnaldo comentou aqui no texto. Que não é o que o Arnaldo comentou, não tem muito a ver com isso que a gente acabou de demonstrar, com a construção da demonstração que a gente fez. O Arnaldo comentou, se não houver 2 vértices de grau 1 e o grafo for conexo obrigatório a um ciclo, então é meio por aí que a gente vai olhar esse daqui agora. Ó. Então, o que a gente tem no teorema do aperto de mãos? É que o somatório dos graus é igual ao dobro do número de arestas, certo? Então, vamos lá. Em relação à árvore, o que a gente sabe? A gente sabe que o número de arestas na árvore é n-1. Isso aqui a gente provou na aula passada, certo? Então, o que a gente tem de consequência? Como o somatório dos graus é o dobro do número de arestas, o número de arestas na árvore é n-1, então a gente tem que a soma dos graus é 2 vezes n-1, 2. Certo? Esse é o somatório esse é o somatório dos graus. Tá. E agora? Eu poderia acabar aqui. Na verdade, não poderia porque a gente está, né, querendo ver bem os detalhes. Mas isso aqui já é o suficiente para argumentar que pelo menos 2 vértices têm grau 1. Por quê? E aí vai de acordo com um pouquinho, talvez, com o gancho que o Arnaldo perguntou. Porque, olha só, vamos supor que G não tenha folhas. Se G não tem folhas, o que quer dizer? É que o grau de cada vértice, de cada nó da árvore, é pelo menos 2.
certo? Então, o grau de todos os vértices é pelo menos 2, beleza? Então, a gente tem que o somatório dos graus é necessariamente pelo menos 2n. Concordam com isso? Porque cada vértice vai contribuir com pelo menos 2 unidades nessa soma. Beleza? Então, mesmo que seja todo mundo com grau 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, a soma disso tudo, como são n vértices, você tem 2n. Mas o grau de cada um seria pelo menos 2. Então, é pelo menos 2n essa soma. Ok? Tudo bem? Beleza. Então, pronto. Ó, isso daqui já meio que te dá mais indício ainda de que isso aqui tá furado, né? Porque, olha só, isso é um absurdo. Por quê? Com isso aqui, a gente já sabe que 2 vértices necessariamente possuem graus, cada grau igual a 1, para que a soma seja 2n menos 2. Isso é claro para vocês? Você tem que tirar uma unidade de pelo menos 2 vértices aí? Sim. Agora, olha só. Por quê? Você poderia ter, eventualmente, que um vértice tivesse grau 0. Isso ia diminuir em 2 unidades aqui. Só que aí o grafo deixaria de ser desconexo, né? Porque você está tirando 2 de cada um, e se você está considerando 2 o grau, você está tirando, você está meio que desconectando o grafo. Se somente um tivesse grau igual a 1, então a soma seria 2n menos 1. Então, essa distribuição aí não está de acordo. Necessariamente 2 vértices têm que ter grau igual a 1. Pelo menos, né? Pelo menos 2 vértices. Professor? Oi? Aí, se fosse esse caso de possuir vértices de grau 0, aí seria aquela ideia que o senhor comentou de floresta? Rapaz, bom comentário. Na verdade, eu não defini para vocês o que é uma floresta, né? Eu falei de floresta? Eu não falei de floresta. Acho que você falou acho que antes de entrar em árvore. Você fez um comentário. Aí se aplicaria com uma floresta, exatamente. Isso. Eu acho que o conceito de floresta, ele aparece na lista. Na lista 2 aparece. Porque, de fato, são muitas definições, né? São muitas definições e isso, numa aula, ver todas as definições é bem complicado. Então, por isso que eu ponho alguma coisa vai para a lista. Tipo, grafolinha, por exemplo, aparece na lista 1 e aparece na Aveon. Em cima de grafolinha. Eu coloquei justamente, fiz uma questão na Aveon para grafolinha, para que vocês estudem de fato esse assunto, tá? E floresta é a mesma coisa. Aqui não aparece tão explicitamente esse conceito de floresta, mas, sim, aí você não teria uma árvore e sim uma floresta. Uma floresta, na verdade, já dado que a gente começou a falar sobre isso, é um grafo obtido por uniões de árvores, certo? É uma união de árvores. Então, é aquele grafo em que cada componente conexa é uma árvore. Então, essa união é uma floresta. Na lista tem uma questão sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. O outro corolário aqui é se T é uma árvore com F folhas, então o número de folhas é pelo menos deltão. Deltão é o grau máximo, né? É o grau máximo da árvore, no caso aqui, né? Tá? Lembra dessa definição? De delta, deltinha, deltão? Deltinha, né? A letra grega minúscula do delta. É o grau mínimo do grafo e o deltão é o grau máximo do grafo, tá? Bom, e aí, algum comentário, alguma ideia de como provar isso? Entenderam o enunciado? Vamos para a demonstração logo, então. Olha só. Quer falar, Luz? Eu pensei que vai muito da definição que você passou no corolário anterior. Quando você tem 2n menos 1, é porque você tirou
um vértice, perdão, tirou uma aresta e aí aquele vértice virou uma folha. Então, quando você tem F, é porque você foi tirando F vértices, e aí viraram F folhas, e aí necessariamente vai ser maior que o grau do maior grau da árvore. É engraçado, isso que você está falando é um pouco do argumento que está aqui, sim. Só não está claro exatamente o que isso se relaciona com o deltão. Porque, pensa só, são F folhas, né? Então, não necessariamente essas F folhas são ligadas ao mesmo vértice, né? Então, você pode ter essa folha aqui, era ligada para esse cara, essa folha aqui ligada com esse cara. O que isso tem a ver com o grau máximo? Vamos ver aqui. Você quer responder alguma coisa? Não. Então, ó, vamos lá. Tome os vértices que possuem grau delta, tá? E F maiúsculo conjunto das F folhas, tá? Fzinho é um número, né? Fzão é um conjunto, tá? Bom, com isso aqui, o que a gente tem? Vamos olhar de novo a soma dos graus, tá? O que a gente sabe da soma dos graus? A gente tem F folhas, né? Então, existem F vértices de grau 1, beleza? Então, cada uma folha contribui com uma unidade nesse somatório, nessa soma dos graus. Então, a gente sabe que existe necessariamente aqui Fzinho nessa soma, tá? Existe delta, esse deltão aqui, que é o quê? É o grau associado ao vértice de grau deltão, certo? Mais o somatório dos graus dos vértices que não estão nesse conjunto das folhas e também não é o vértice U de grau deltão. Pode ser que haja outro vértice aqui de grau deltão, mas ele está contado aqui. Não é esse U aqui. Entenderam essa soma aqui? Sim. Esse sejam U, isso aqui quer dizer seja U, tal que o grau dele é deltão, e seja F o conjunto das F folhas. Então, por isso que está sejam U tal coisa e tal coisa, né? Porque são duas coisas que eu estou considerando aqui. É um vértice U de grau deltão e o conjunto das folhas, que é o F maiúsculo. Tá? Tudo bem? Com o português aqui. Esse sejam não é dos conjuntos dos vértices de grau deltão. Talvez eu tenha falado isso antes, falei errado. Então, é um vértice cujo grau dele seja deltão e F o conjunto das folhas de T. Certo? Então, a gente tem a soma dos graus o quê? F folhas, cada folha contribui com uma unidade, então você tem F nessa soma. Deltão é o grau do vértice U que você tomou como sendo aquele cujo grau dele é deltão. E a soma dos demais vértices lá. Então, é justamente o que está aqui. É todo vértice que está no conjunto de vértices, exceto os vértices que são folhas ou o vértice U. Então, você está contribuindo aqui com essa soma deles. Ok? Bom, o que a gente sabe? Todo vértice que não é folha, né? Que aí sim é o que o Luiz comentou, né? Isso aí de remover a folha, não foi isso que você falou, Luiz? Um pouquinho sobre remover folha e tal e tudo mais. É isso que vai aparecer agora. Porque, ó, tá, vamos olhar os vértices que não são folha, beleza? Que é justamente, e que também não é o deltão, tá? Porque a gente está interessado nesse pessoal aqui. A gente está interessado em saber o que acontece com essa soma, tá? A gente sabe que o grau deles é pelo menos 2, porque não é folha, tá? Então, o que a gente tem com isso? Bom, essa soma,
a gente sabe que cada vértice que está aqui contribui com pelo menos 2 naquela soma, certo? E quantos vértices existem nesse conjunto? Nesse conjunto aqui? Inicialmente você tem N vértices no grafo. Você tem que tirar as F folhas, porque elas já estão sendo contadas aqui, e você tem que tirar um vértice, que é o vértice U, que é o de grau delton. Ele não está considerado aqui nessa soma. Então, essa soma, ela é pelo menos isso, porque você está considerando para cada vértice que está nesse conjunto V e não é folha e não é o U, contribuindo com pelo menos 2 unidades no seu grau. Beleza? Me entenderam daqui para cá? Sim. Sim, sim. Beleza para todo mundo? Então, é muito parecido com a parte anterior, com o corolário anterior, certo? Tá. Então, o que a gente tem? Que essa soma aqui dos graus é pelo menos essa coisa aqui, tá? E essa coisa aqui, né, ajeitando essa expressão, ela é igual, então, esse aqui fica 2n menos 2f menos 2, então é f mais delta mais 2n menos 2f menos 2, e aí ajeitando você vai ter isso daqui, certo? Menos f mais deltão mais 2n menos 2. Tá, e agora? O que a gente faz? Alguma ideia de continuidade aqui? A gente tem que relacionar coisas. A gente tem que chegar à garantia que f é maior ou igual do que deltão. A gente tem que a soma dos graus da árvore é pelo menos esse negócio. O que está faltando aqui agora? Pode fazer pelo aperto de mãos também, 2N. Perfeito, isso. Isso aí. A gente está olhando um lado, né? E esse somatório daqui, a gente tem a garantia que ele é igual a isso, e a gente tem a garantia agora que ele é pelo menos isso. Mas a gente tem outras coisas, outras informações sobre o somatório dos graus. E é isso que a gente vai usar agora, que é o que o João comentou aí. Tá? Então, a gente tem que essa soma, ela é pelo menos essa expressão, e a gente sabe também que o somatório dos graus na árvore é 2 vezes n menos 1, porque n menos 1 é o número de arestas, e 2n menos 1 é o somatório dos graus, pelo teorema da aperto de mãos. Então, a gente tem que essa soma é igual a 2n menos 2. Aí, beleza, você já tem que isso é igual a isso, e isso é maior ou igual do que isso, então você, pronto, acabou. Você tem que essa expressão ela é maior ou igual do que essa expressão aqui. E aí, pronto. Esse 2n aqui passa para o outro lado, e tererê, tororó, e corta, passa o menos f para cá e tal, você acabou, chegou no seu resultado. Entenderam? Legal? Tá claro? Beleza, beleza. Beleza. Professor, Tá, então... volta só um slide anterior, só para eu ver uma coisa. Beleza. É que aí quando o senhor falou que pode existir um outro deltão dentro desse somatório. Isso. Isso aí. Beleza. Mas aí beleza. ele está contribuindo com pelo menos 2 unidades aqui. Por isso que está a desigualdade. Certo? Beleza, beleza. Esse deltão, ele é associado a um vértice que você tomou e ele possui grau deltão. Entendi, mas pode existir outro, só que está dentro do outro somatório. Está dentro do outro somatório, porque o domínio, né? O domínio de onde moram esses vértices que estão nessa soma, ele é qualquer um vértice do grafo que não seja folha e não seja o... Beleza, beleza. Tá? Talvez o texto aqui seja melhor eu reformular também, seja melhor eu escrever. Seja o tal que blá 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 e seja F o conjunto das folhas que blá blá blá. Isso eu acho que fica mais explícito, mais claro o que eu quero dizer. Certo? Mas está claro para todo mundo, beleza? Podemos dar continuidade? Sim, sim. Tá bom. Então, o que a gente tem agora? Uma nova definição para vocês de ponte. Tá? Então, ponte tem essa relação, né, com de fato que é uma ponte, né? Se você quebrar a ponte, se cair a ponte, você não consegue sair de um lugar e chegar no outro. A não ser que tenha barco, né? Mas pensa que não tem barco não, tá? É só de carro. Você não consegue ir de carro.
Então, uma ponte num grafo é uma aresta que satisfaz... O que é W mesmo? Lembra o que é W? Isso, é o número de componentes conexas. Então, o número de componentes conexas que você tinha no grafo, ele é menor do que o número de componentes conexas que você vai ter no grafo após a remoção da sua aresta E. Então, esse menos aqui, eu também estou abusando uma série de notação aqui, né? A gente diz que G menos E é o grafo G após, quer dizer, é o grafo que você obtém de G após a remoção da aresta E, tá? Então, uma ponte é uma aresta E que satisfaz essa propriedade aqui. Ou seja, você remove essa aresta, o número de componentes conexos aumenta, tá? Então, um exemplo disso aqui, tá? Você tem um grafo que vai, esse treco todo aqui, essa aresta é uma ponte, porque se você remove essa aresta, ao invés de você ter uma componente conexa, você passa a ter duas componentes conexas. Beleza? Repara que aqui dentro poderia ter uma outra ponte. Eu pergunto a vocês, existe uma ponte aqui dentro? Aparentemente, não. Acho que não. Por quê? Sabe dar um argumento, dizer o porquê? Todos os vértices têm grau acima de 1, né? É porque tem ciclo, não? Isso, porque tem ciclo. Porque tem ciclo. O ciclo, justamente, ele implica isso. É de haver mais de um caminho. Então, se você remove uma aresta, quer dizer que ainda vai continuar tendo um caminho. Isso daqui, justamente, que Bianca falou e que é um pouco do que o João falou, né? É o que tem nesse resultado aqui. Então, uma aresta, ela é uma ponte, se somente se essa aresta não pertence a um ciclo. Beleza? Então, se a gente voltar aqui no exemplo, você vai notar que, de fato, essa aresta aqui é uma aresta que não pertence a um ciclo, então ela é uma ponte. Repara que isso daqui é um se somente se, né? Então, você pode perguntar, aliás, você pode verificar se o que você está olhando na aresta é uma ponte, basta você verificar se ela pertence a um ciclo. E da mesma forma, se você sabe que a aresta não pertence a um ciclo, então ela é uma ponte. Repara que eu estou dando o argumento tanto de ida quanto de volta. Na verdade, eu estou dizendo propriedades que garantem ser ponte ou garantem não ter ciclo dos dois lados, né? Tanto da ida quanto na volta. Bom, mas repare que isso aqui é um se somente se. Então, primeiro, está claro para vocês esse resultado? Eu acabei de definir o que é uma ponte, né? Vocês entenderam a definição de ponte? Se vocês entenderam a definição de ponte, vocês entenderam o enunciado? Sim. Sim. Tá, então, de novo, né? Principalmente se tem que ter argumento de ida e de volta, né? Então, vamos provar primeiro a ida. Ou seja, o que eu quero provar na ida? Se uma aresta é uma ponte, então essa aresta não pertence a um ciclo. Alguma observação? Algum comentário? Bota o nome de vocês aí, por favor. Eu acho que tá todo mundo aí, né? Mas é sempre bom ter guardado o nome de vocês, porque não sei botar o nome todo, não, só botar o primeiro nome também, porque acho que não tem ninguém com nome repetido aqui. Mas
Aliás, tem alguém com nome repetido, né? Luiz Felipe. Então, e aí? Algum comentário? Entenderam a ida? O enunciado da ida é se é uma aresta, é uma ponte, então essa aresta não pertence a um ciclo. Intuitivamente, se eu tirar essa aresta, a gente pode fazer por contradição, de repente, né? Tirar essa aresta e aí vai ter mais de uma componente conexa, só que vai ser um absurdo porque tem outro caminho, então não vai deixar de ser conexo, né? Tá, então você está pensando por contradição, ou seja, uma aresta é uma ponte e essa aresta pertence a um ciclo, certo? Então, Certo. você remove essa aresta. Ô, gente, uma pergunta, uma pausa rapidinho para perguntar para vocês. Eu estou argumentando tudo só falando, sem escrever, sem desenhar nada. Tá claro para vocês assim? Tá bom para vocês assim? Tá, beleza. Tá legal para todo mundo? Responda aí, por favor. Sim. Tudo É bem. porque eu tô meio que exigindo que vocês estejam viajando comigo aqui, né? E aí, por isso eu não estou escrevendo, mas tá legal? Se não tiver, eu tento desenhar, rabiscar, mas, enfim, eu acho que não precisa, né? Mas qualquer coisa vocês me peçam, tá? Ih, não entendi nada, desenha aí e tal, tá? Pode pedir, não tem problema nenhum, não. E, de novo, a minha preocupação aqui não é cumprir, provar para vocês tudo que está aqui na aula que eu preparei. É que vocês entendam que se não der tempo, não deu. Apesar de até hoje ter dado tempo de eu falar tudo, né? Mas se vier alguma coisa, alguma aula que não dê, tudo bem. Que eu quero que vocês entendam. Tanto que o cronograma tá bem livre assim. Essas são mais diretas, já para ser exemplo. Beleza. Tá. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui, então, ao que o João começou a falar. Você quer provar contradição, ou seja, essa aresta, ela é uma ponte e ela pertence a um ciclo, certo? Por isso tem que ter bem claro esses lados e o que quer dizer a contradição, né? Então, de novo, é você assumir que a primeira coisa seja verdadeira e a segunda coisa seja falsa, certo? Então, é justamente isso. Aí, beleza. Aí, continue, João. Aí você pegou essa aresta que está num ciclo e ela é uma ponte. Aí você vai e remove essa aresta aí. Não é isso? Isso. Aí eu teria que ter uma nova componente conexa, né? Não poderia ter um outro caminho. Por ser uma ponte, então o número de componentes conexas deveria aumentar, sendo que você está num ciclo. Então, se você tirou uma aresta, ainda vai haver um outro caminho entre o par dos extremos aí dessa aresta. É esse o argumento. É isso que está escrito aqui. Então, Agora, como isso normalmente? Vamos ver agora isso. Alguém ia falar alguma outra coisa? Alguém ia falar aí? Não? Então tá, vamos lá. Então, como a gente formaliza isso? É um jeito de argumentar, tá? É um jeito de escrever também. Não sei se é o melhor, mas foi o jeito que eu pensei em escrever. Então, suponha que essa aresta seja x, y, né? É a aresta, então x e y são os extremos dessa aresta. X e y também são vértices, né? Do grafo. Então, você supõe que isso seja uma ponte. Tá? Então, por definição, se é uma ponte, é porque o número de componentes conexas vai aumentar pela remoção dessa aresta Beleza? Então, isso é a consequência da definição de ponte. Tá? Então, como isso daqui é uma ponte, justamente o que está escrito foi o que eu falei, né? Ao ser removido, x e y pertencem a componentes conexas distintas, porque é uma ponte. Então, se tirou, acabou o caminho entre esse par. Porque eles estão em componentes conexas distintas, porque vai ser
aumentado esse número, né, de componentes conexos. Caso a aresta pertença a um ciclo, então, após a remoção dessa aresta, ainda haveria um caminho entre x e y. Porque o ciclo, qualquer par de vértices que você pegue num ciclo, existe dois caminhos entre eles. Certo? Um é usando um lado, o outro é usando o outro lado. Se você tem um par de vértices e tem uma aresta ali, isso eu já falei com vocês e até desenhei em aulas anteriores, né? Se existir esse caminho aqui, ainda vai haver outro caminho. Então, isso não seria uma ponte, o que é uma contradição aí. Beleza? Então, isso aqui acaba a ida. Tá? Repara que é bem direto, tá? Eu só aqui enfeitei um pouquinho, escrevi um pouquinho mais para poder deixar tudo bem claro cada passo aqui, tá? Mas é esse o argumento aí, é um pouco do que o João falou, tá? Agora a volta, tá? O que a gente quer provar na volta? Se uma aresta, ela não pertence a um ciclo, então essa aresta é uma ponte. Certo? Então, a gente tem que ler daqui para cá, tá? Algum comentário? Eu tenho que pôr melhor os pauses, né? Era para botar o pause depois dessa setinha, mas já veio o texto. Foi mal, eu estava fazendo ontem de noite isso aqui. Mas fala aí. Fala aí, Luiz. Aqui já está meio que dando uma dica, né? É o mesmo argumento, não é não? Porque você assume... Não, peraí. Você quer provar que não pertence a um ciclo, a uma ponte. Então, você tira essa aresta e elas vão ficar em componentes conexos distintos. Portanto, é uma ponte. Não? Ela não pertence a um ciclo, então, o que você falou? Você tira. Se você tira, elas vão ficar em componentes conexos distintas. Porque não vai ter uma outra forma de levar x a y. Isso você tem que argumentar. Talvez seja direto, de fato, falar isso. Mas Então, nesse caso, de novo, a contradição ela se aplica bem, que é um pouco do jeito que você está falando, é levar um pouco dessa contradição, tá? Então, olha só o que está aqui. É daqui para cá, né? Então, a gente diz, ó, beleza, tá, ela não pertence a um ciclo, essa aresta, mas vamos pensar que ela não seja uma ponte. Ou seja, é isso daqui verdadeiro, isso daqui falso, tá? Então, vamos pensar que isso daqui seja verdadeiro, isso aqui seja falso. Beleza? E aí, pronto, vai chegar numa contradição bem imediata aqui, né? Então, se isso daqui não é uma ponte, o número de componentes conexas não vai aumentar. Vai se manter igual. Certo? Então, o que diz essa igualdade aqui? Diz que ainda existe um caminho entre x e y, que não passe pela aresta nesse grafo, claro, né, porque não tem essa aresta nesse grafo que você removeu a aresta, certo? Se o número de componentes conexas não aumentou, é porque ainda existe o caminho que existia anteriormente. Quer dizer, ainda existe algum caminho que existia um caminho entre x e y, continua havendo um caminho entre x e y. Um outro caminho, né, porque antes você tinha a aresta de x e y, certo? E daí, isso daí configura mais do que o caminho entre x e y em g, certo? Porque já havia o caminho que existia da aresta x e y, e esse é outro caminho que você passa ainda a ver que tem por conta dessa igualdade do número de componentes conexas. Então, pronto. Isso daí configura a pertencer em um ciclo, essa aresta, certo? Então, é uma contradição pela hipótese de que não pertence a um ciclo. Então, chegou no buraco. Entenderam? Eu concordo que isso daqui é muito direto, né? Se você está meio que olhando, ó, ele não pertence a um ciclo, então ele é uma ponte. É isso que a gente quer provar. Às vezes, o argumento, o jeito direto de escrever,
ele te ajuda. Às vezes não. Às vezes a contradição aqui fica bem direto. Vocês acharam isso aqui bem direto? Ou acharam muita embolação? Não, tá bem tranquilo. Porque são muitas consequências de definições, né? E você está meio que casando coisas que não se casam. E você vai chegar numa contradição bem imediata. Os dois, tanto a ida quanto a volta, né? São argumentos que o não casamento, a não química aí entre esses dois lados, essas duas coisas que você negando, você verifica bem direto. Ou você negando uma, né? Certo? Tá legal? Posso continuar? Alguma pergunta? Beleza, beleza. Tá, e aí a gente tem esse teorema. Um grafo conexo é uma árvore, se somente se toda aresta é uma ponte. De novo, se somente se, então tem que ter ida, tem que ter volta. Mesmo que seja muito direto. Tá? Mesmo que seja muito direto, mesmo que seja uma linha de demonstração. Tem que ter o argumento da ida, tem que ter o argumento da volta. Tá? Se você mostrar só um lado, quer dizer que só aquele lado está correto. Ou você está verificando só aquele lado. Tá? Mas... E aqui é tão diretão, né? Porque você pensa na árvore, a gente sabe que na árvore existe um único caminho, né? Se existe um único caminho, quer dizer que não está no ciclo. Ops, eu já estou dando já meio que a ideia da resposta de um lado, né? Mas vocês veem isso, vocês enxergam isso, a gente pode usar o resultado anterior aqui bem direto, concordam? Porque o resultado anterior, ele relaciona ciclo com ponte. Beleza? Olha o enunciado. Está relacionando uma equivalência que uma aresta de ser uma ponte tem com pertencer a um ciclo. E o que a gente tem em relação a ciclo quando a gente pensa em árvore? A gente tem que árvore não tem ciclo, né? Beleza? Tá ok para você, gente? Sim. Beleza. Alguma ideia aí, alguma sugestão de início aí? Vamos de novo para a ida, né? Então, o que a gente quer na ida? Se G é conexo, é uma árvore. Perdão, você poderia pensar, se G é uma árvore, né? Porque já é o conexo por ser árvore, né? Então, se G é árvore, então toda aresta é uma ponte. Você ia falar, Luiz. Você ligou o microfone e eu te interrompi. Fala aí. Porque, assim, o ciclo, a definição dele é que é um caminho fechado, um passeio fechado. A definição de ciclo. Um passeio fechado. Não é exatamente isso, não. É um passeio. Passeio é muito geralzão. Então, você pode pensar, a definição formal mesmo de ciclo é que é um caminho entre um par de versos que você tome e depois você vai usar uma aresta para voltar para o verso que você começou. Tá. Então, tá? É porque passeio você pode repetir verso, pode repetir aresta. Passeio é um nome muito geralzão para esse tipo de caminho que a gente está olhando, para esse tipo de passeio que a gente está olhando. Entendeu? Tá. Mas tudo bem. Uma consequência direta é que vão sempre existir dois caminhos, ou pelo menos dois caminhos, entre dois vértices, num ciclo. Isso aí. E aí, meio que, por isso que para mim é muito direto, porque aí matou. Se uma ponte, por definição, é só um caminho, e no ciclo são pelo menos dois, um ciclo nunca pode... quer dizer, eles não podem coexistir, né?
Isso. Mas você está falando é que lado de demonstração? É de ida ou de volta? É de uma árvore indo para não ter ponte? Acho que é, né? Sim. É exatamente isso aí. Na verdade, é só ter bem claro na sua escrita o que você tem de hipótese e o que você sabe sobre a sua hipótese. Então, a sua hipótese é aqui que você tem uma árvore. A consequência já, que a gente já sabe de árvore, na verdade, a definição de árvore é que ele é acíclico. Então, não tem ciclo. E agora? Daí pode provar por contradição. Você poderia provar de várias formas aí. Na verdade, o que o Luiz está falando também, o que o João está falando, mas isso aqui você pode aplicar já direto no lema anterior. Olha só. G é uma árvore e é uma aresta dessa árvore aí. Tá? Como G é acíclico, então essa aresta não pertence a nenhum ciclo. O teorema anterior já diz, então, que toda aresta é uma ponte. Por quê? O que diz o teorema anterior? Ó, você pode olhar a volta aqui, ó. Se não pertence a um ciclo, então essa aresta é uma ponte. E a gente tem que na árvore, nenhuma aresta da árvore pertence a algum ciclo. Ou seja, falando melhor, a gente tem que na árvore, toda aresta na árvore não pertence a algum ciclo. Então, a gente tem que toda aresta é uma ponte. Consequência do teorema 7. Entenderam? Porque é essa a análise que a gente está olhando aqui, ó. A gente só está verificando lá que toda aresta satisfaz isso na árvore. Como toda aresta na árvore satisfaz isso, você tem que toda aresta é uma ponte. Entenderam? Sim. Então foi uma consequência direta desse resultado aqui. Poderia pensar em provar usando contradição e tudo mais, mas ficaria redundante, porque isso já foi feito aqui. Entenderam? Então, aqui está escrito teorema, mas poderia estar corolário, sem problema nenhum. Porque foi uma aplicação bem direta aqui, pelo menos esse lado foi uma aplicação bem direta do teorema anterior, do resultado anterior. Entenderam? Sim. Sim. Professor, uma dúvida conceitual, talvez, de definição. Para mim, corolário era uma consequência da prova de um teorema. Mas acho que consequência da prova do teorema não precisa ser exatamente consequência da prova do teorema. É porque é uma consequência do teorema. Agora, você poderia ter usado outro modo de provar, entendeu? Não é necessariamente da prova, não. Às vezes tem... Eu não sei se você... Não, sem problema. Você falou que me cortou? Foi agora que você falou isso? Não, um tempo atrás. Enfim, mas é uma consequência do enunciado mesmo, entendeu? Beleza. É porque tem alguns resultados que é assim, a gente tem o resultado. Aí a demonstração, a gente tirou alguma coisa ali que está na demonstração, mas não está exatamente no enunciado. E às vezes a gente quer usar a mesma ideia da demonstração no resultado anterior, em algum outro resultado. Entendeu? Isso daí, às vezes, a gente usa, às vezes aparece. E aí a gente não chama de corolário, não. Pelo menos eu não chamo. Porque é uma analogia, é um modo similar que você teve, às vezes, de usar no seu argumento anterior, mas não é uma consequência do seu resultado anterior. Entendeu? Sim. Beleza. Agora vamos para a volta. Então, o que eu quero na volta? Toda aresta. Se toda aresta é uma ponte e um grafo conexo, né? Então, a gente tem uma árvore. Isso daqui, um grafo conexo, é uma hipótese que existe
para a consequência que vai vir depois, tá? Então, você pode pensar num algoritmo meio que assim, né? A sua entrada é um grafo conexo, tá? E aí você tem uma implicação ali associada ao grafo conexo. É uma árvore somente se toda aresta for uma ponte, tá? Tudo bem? Então, seja G um grafo conexo. G é uma árvore se somente C toda aresta é uma ponte. É um jeito mais explícito de você escrever esse enunciado aqui. Tá bom? Então, a volta. Então, vamos supor que G seja conexo, mas G não seja uma árvore. Tá? Tudo bem? Porque G é conexo, é da entrada, né? Então, a gente está supondo que isso aqui não seja verdadeiro, não seja uma árvore. Tá? Então, tá. Se não é uma árvore, G possui um ciclo. Tá? Se G possui um ciclo, nenhuma aresta desse ciclo é uma ponte. Tudo bem? Então, acabou. Que tipo de argumento é esse? Pense um pouquinho que eu vou pegar mais uma água ali para mim. Leem de novo, se eu tenha falado talvez um pouco rápido, vê se faz sentido o que está aqui e me digam que tipo de argumento é esse que está aqui. Tá? Rapidinho, já volto. Oi. E aí, que tipo de argumento é esse que está aqui? É uma contraprova, né? Isso. Esqueci o nome do negócio, mas é contrapositiva. Contrapositiva. Então, olha só. Eu vou escrever aqui o enunciado que a gente quer provar. A gente quer provar se toda aresta de G é uma ponte, então G é árvore. Esse que a gente quer provar, né? Tem esse se e esse então. Tá? Então, esse tipo de argumento que está aqui é o que a gente chama de contrapositiva. Então, isso implicar nisso é equivalente à negação disso implicar na negação disso. Tá? Então, o que é se G não é uma árvore, então existe aresta de G que não é uma ponte. Certo? Repara que a negação do todo é o existe algum que não satisfaz. Tá? Então, isso daqui foi provado nessas poucas linhas aqui. Então, olha só. Suponha que G seja conexo, né? Claro que isso é da hipótese inicial, mas G não é uma árvore. Então, se não é uma árvore, existe um ciclo. Nesse ciclo, o teorema anterior diz justamente isso, né? Nenhuma aresta desse ciclo é uma ponte. Então, existe aresta de G que não é ponte, a saber,
as arestas que pertencem a esse círculo C. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de contrapositiva. Repara que isso aqui não é a contradição, tá? A contradição, eu teria que provar, argumentar a seguinte coisa, né? Toda aresta de G é uma ponte e G não é uma árvore. Isso daqui é o argumento por contradição. Isso daqui talvez deve dar para provar, claro, e deve ser também direto no mesmo grau de dificuldade. Mas é um outro tipo de argumento. Certo? Tá claro para vocês? Beleza. Eu acho que não tem mais coisa para falar hoje, não. Eu acho que tem mais um. Deixa eu ver. Teorema 9, corolário 10. Eita, nós, tem coisa pra caramba. Mas isso aqui é tudo coisa rápida. A gente tem tempo. Eu tô onde agora? Teorema 9, né? É isso? É. Tá. Vamos lá, pro próximo. Todo gráfico conexo admite uma árvore geradora. Vocês lembram do conceito de gerador? O que é ser gerador? Aqui já tem a definição, né? Mas fala, João. Oi? Possui os vértices, né? Uhum. Então, o que é uma árvore geradora? Isso daqui, ponto, é o que a gente chama de isto é, né? Então, isto é um subgrafo gerador especial, tá? Então, o que é um subgrafo gerador? Estou dando várias definições aqui no enunciado, né? No enunciado de um teorema. Geralmente, a gente põe definições do lado de fora, né? Mas resolvi colocar aqui dentro mesmo. Antes, né? Antes do teorema, eu definiria o que é um subgrafo gerador, o que é uma árvore geradora, e o enunciado do teorema consistiria somente do resultado em si, sem precisar definir nada. Seria o jeito mais formal de eu escrever o enunciado desse teorema, tá? Mas tudo bem assim, não tem problema também, porque vocês têm maturidade de entender, né? Enfim, tá? Então vamos lá. Todo gráfico conexo admite uma árvore geradora. O que é uma árvore geradora? É um subgrafo gerador que é uma árvore. E o que é um subgrafo gerador? Subgrafo gerador é um subgrafo que possui todos os vértices do grafo, tá? Então, claro que não necessariamente é um subgrafo induzido, né? É um subgrafo gerador, só precisa ter todos os vértices. Agora, as arestas têm que satisfazer a restrição de ser um subgrafo, mas não precisa ter todas as arestas do grafo, né? Porque senão seria o próprio grafo, tá? Então é isso. Todo gráfico conexo possui uma árvore geradora. E aí, como é que prova isso? É diretão? É bem... Talvez seja bem fácil de ver, né? De entender. Mas fala. Eu já tinha visto isso, árvore geradora, em outras disciplinas, né? Mas eu imagino que tem que provar e dá para visitar, né? Dá para ter um subconjunto de todos os vértices, que é o subgrafo gerador, e sem formar um ciclo, né? Uhum. Então, olha só, vamos supor que o grafo seja conexo, né? Claro, a entrada já é um grafo conexo. Então, vamos considerar um subgrafo gerador, esse H aqui, que seja minimamente conexo. Isso é sempre possível de se obter. É sempre possível obter um subgrafo gerador que seja de modo que cada aresta que está ali naquele subgrafo, a remoção dele torna desconexo. É bem uma consequência direta, né, do que é ser minimamente conexo. Certo? Concordo que isso aqui sempre direto você argumentar isso? Não precisa de nada além disso? E aí pronto. Como cada aresta é uma ponte, porque de fato é o que está escrito aqui, ó, a remoção de cada aresta torna desconexo. Se torna desconexo, é porque você aumentou o número de componentes conexos de 1 para 2, ao remover, ou não necessariamente, poderia talvez aumentar mais, eventualmente. Aqui a gente não está se comprometendo a isso, mas o que importa é que aumentou o número de componentes conexos.
Tá? Então, a gente aplica de novo o teorema 7, porque isso daqui é uma ponte, cada aresta, então, é uma ponte. Então, nenhuma aresta está em algum ciclo. Ou seja, isso daí é conexo, esse subgrafo H é conexo e é acíclico. Está até em verde aqui, porque isso aqui, de fato, atende à definição de ser uma árvore. Então, e é geradora, porque o seu subgrafo inicial é gerador, esse seu H. Repara que há uma série de formalidades para coisas que são bem diretas, né? Mas são passo a passo necessários numa demonstração. Beleza? Tá claro esse teorema? Beleza. Esse com um corolário muito mais direto, né? Então, se G é um grafo conexo, então o número de arestas desse grafo necessariamente é pelo menos n-1. Por quê? M é número de arestas, N é número de vértices, né? Agora, por que isso aqui é verdadeiro? Porque ele é, no mínimo, a árvore geradora dele, né? Isso, então porque ele é conexo. Se ele é conexo, então ele possui uma árvore geradora. E essa árvore geradora, qualquer árvore, né, tem sempre um n-1 arestas. Isso aqui a gente provou na aula passada. Certo? Como é um subgrafo, então todas as arestas do grafo são pelo menos a quantidade de arestas que está na árvore geradora. Então pronto, certo? Bem direto. Então, G é conexo, então teorema 9 é o anterior, né, que a gente acabou de provar. Esse grafo possui uma árvore geradora. Então, o número de arestas que tem no grafo necessariamente é pelo menos o número de arestas que tem na árvore, certo? Como na árvore o número de arestas é n, que é o número de também arestas, é o número de vértices, né, da árvore, menos 1, e esse n é a mesma quantidade de vértices que você tem no grafo, porque é gerador, então m de g é pelo menos n de g menos 1. Certo? Beleza? Beleza. Fala, Luiz. Você pode dizer que um grafo conexo com o menor número de arestas possíveis é aquele gráfico que só tem um caminho. E aí vai ser o caso de ser n-1. Qualquer outro caso vai ser maior. Não, isso é um exemplo. Não necessariamente toda a árvore geradora é um caminho. Não, a minha ideia foi para provar esse corolário. Dizer que o grafo que tem o menor número de arestas possíveis é um grafo caminho. Não precisa ser um caminho, é isso que eu estou dizendo. Não? Isso, não. É uma árvore. Não precisa ser necessariamente um caminho. Isso não é um caminho. Pensando aqui, né, nos versos aqui e tal. O que você está falando é que você está restringindo ao seu caso do menor número de arestas como sendo um caminho. Você tem que restringir sim, mas é uma árvore. Por exemplo, isso daqui pode ser esse aqui é um grafo, é um exemplo de um grafo conexo que possui o menor número de arestas possíveis e não é um caminho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e 5 arestas.
O caminho também satisfaz isso. Então, você também poderia ter uma outra, mas é uma outra árvore. E você entendeu, né? Eu poderia botar aqui 1, 2. Isso. Tá, entendi. Você colocou um exemplo que... Você deu um exemplo que satisfaz, mas não é a garantia que todos são assim. 1, 2, 3, 4. Quem quer mais um? Você entendeu, né? Sim, sim. Isso. Dijkstra e Prim, o que o João comentou aí. Então, isso é quando a gente fala em algoritmos, né? Envolvem, de fato, conceitos de árvores associados, né? Prim e Kruskal são algoritmos que determinam árvores geradoras de peso mínimo, né? Então, repara que, não sei se todos conhecem, né, esses algoritmos, mas as árvores podem ser das mais diversas possíveis. Inclusive, tem uma parte aqui do livro que, pô, acho que eu vou falar para vocês na aula que vem, que nem estava programado, mas estava lendo no livro aqui, eu vi que é legal, é determinar o número de árvores geradoras que um grafo tem. Eu acho muito legal isso. Existe a fórmula de Cayley que determina isso. E é interessante porque, justamente, qualquer árvore satisfaz isso, entendeu, Luiz? Qualquer árvore satisfaz essa propriedade de ter n-1 número de arestas. Entendeu? Não precisa ser necessariamente um caminho, não. Tá? Beleza? Tá. Tá, vamos para o próximo. E o João comentou Dijkstra, né? Dijkstra é para determinar a distância entre vértices no grafo, né? Quer comentar alguma coisa, João, sobre isso que você escreveu? Eu falei mais porque o Dijkstra ele vai seguir um caminho, né, para achar a distância mínima. Mas o algoritmo é bem parecido em termos. O algoritmo é bem parecido com o Prim. Os dois usam RIP, os dois são gulosos, enfim. Foi só Isso. uma Os dois são analogia. gulosos. A ideia é sempre você atualizar, né? Você vai atualizando sempre as distâncias em relação com o que você já tem armazenado na sua tabela lá. O Prim, você também você vai criando uma árvore a partir de arestas de peso mínimo, né? De menores pesos que você pode considerar, é guloso nesse sentido. E o Prim você pode olhar componentes conexas distintas, né? Ou esse é o Kruskal. Enfim, mas fato é que você é uma aplicação enorme de árvores, na verdade, né? Esse é um assunto que demanda muito, 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 muito problema que envolve árvores. Árvores têm esse lance de ser minimamente conexo, né? Então, esse lance de ser minimamente conexo, quando você tem essas aplicações, determinar distâncias e tudo mais, você pode determinar uma árvore associado às suas distâncias, né? As distâncias de um vértice que você toma quer determinar a distância de todos os outros, né? Então, é uma coisa muito grande aqui esses assuntos de árvore, tanto pelo ponto de vista teórico, quanto pelo ponto de vista prático, com os algoritmos, né? Eu trabalho com problemas em árvores, né? Meu problema de pesquisa, um dos problemas de pesquisa que eu trabalho é sobre árvore geradora em grafos. Então, segunda-feira eu apresentei num congresso e que foi sobre um problema que sobre árvore geradora. Para você ver como tem muitos problemas que envolvem árvores, né? Beleza? Vamos para esse daqui, já é o último? Eu já esqueci se tem outro. Esse já é o último. Beleza, então, olha só. Você já tem uma árvore geradora para um grafo G e é uma aresta pertencente a G, mas não a T, tá? Então, T é uma árvore geradora de um grafo G e existe uma aresta aí que está no grafo G, mas que não está em T, beleza? Então, o grafo obtido pela árvore T, adicionando essa aresta que é essa aresta que de fato está no grafo, mas não está na árvore, então esse novo grafo possui exatamente um ciclo. Entenderam o enunciado? Tá ok?
Sim. Então, repara que aqui também tô abusando um pouquinho, né? Tô botando mais, né? Como sendo essa adição, tá? Adição da aresta aí. Então, como é que a gente prova isso? Ó, é bem direto essa demonstração. Ó, pega uma aresta que está no grafo e que não pertence à árvore. Essa aresta, XY. Existe uma aresta assim, tá? Porque, de fato, ela satisfaz a sua hipótese da existência de uma aresta nesse grafo que está dessa aresta que está no grafo que não está na árvore. Aí, beleza. De novo, como o T ele é minimamente conexo, né? Então, existe um único caminho em T entre X e Y, certo? Então, você está olhando aqui agora na árvore. Esquece essa aresta E, que ela não está na árvore. Olhando na árvore, como a gente sabe que existe um único caminho, né? Existe um único caminho entre X e Y, beleza? E o caminho sem perda de geralidade vai passar por vai passar por V1 até VK. Isso daqui vai ser um caminho. Vai ser X vizinho a V1, VK vizinho a Y. Beleza? O que a gente faz agora? A gente quer concluir que com a adição a gente tem um único ciclo. Então é isso que a gente tem que concluir, certo? Então a adição de T, a adição de E em T possui um ciclo, que qual é o ciclo? É o ciclo que vai começar em X, vai até Y, sendo o único caminho aqui, sendo um caminho aqui, e vai usar a aresta XY para retornar para o X. Acabou a demonstração? Repara que isso aqui foi bem direto, né? Não tem muito o que mais argumentar. Mas ainda assim, acabou a demonstração? Agora que eu me dei conta, Jesus não está hoje de novo, né? Tem que provar que ele é único. Ah, isso aí, tem que provar que ele é único. Né? Jesus não veio. Ih, caramba, vou mudar meio para Jesus. Então, vocês estão vendo os slides aqui, né? Eu mudei o negócio aqui. Isso. Então, nem é provar, né? É argumentar só que não existe outro caminho. Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiro, concordam que C é um ciclo, né? Porque isso daqui é um caminho e atende justamente a definição de ciclo, né? É que a partir do X até o Y é um caminho e depois existe uma aresta que retorna ao início. Então, de fato, atende a definição de ser ciclo. Agora, não existe um outro ciclo. Não há pouco ciclo, não há outro. Vocês veem que eu estava cansado aqui essa hora, né? Não botei espaço aqui. Nós que se é um ciclo, além disso, não há outro ciclo em T mais E, certo? Por quê? Se houvesse mais ciclos, haveria mais de um caminho entre x e y em T. Beleza? Concordam com isso? Mas T é uma árvore, então só tem um único caminho entre x e y. Então acabou. Beleza, sim. Certo? Repara que isso daqui, essas demonstrações aqui dessa aula de hoje, eu sei que não são demonstrações que envolvem uma grande série de argumentos aqui. São, como eu tinha falado antes, são casamentos de propriedades que você está juntando e concluem coisas. Foram 7, eu acho. Deixa eu voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Foram 7 demonstrações que a gente viu hoje. As 7 demonstrações, cada um tem a sua particularidade. Tem sua... Ou é muito direto, ou é por contrapositiva, ou é por contradição,
ou tem ida e volta, e cada estilo você vai usar alguma coisa anterior, cada parte você vai usar algum resultado anterior ou não. Então, eu quis aqui fazer essa aula um pouco mais... acho simples, né? Uma parte que são demonstrações, mas que não são demonstrações que envolvem uma grandeza de profundidade. Para justamente a gente trabalhar bem esses argumentos. Ficou tudo claro para vocês? E também é o que faz parte da matéria, né? Justamente eu estou seguindo o cronograma, estou seguindo um pouco o que está aqui no livro, então está bem de acordo com isso que eu falei hoje. Está bem claro para todo mundo? Depois que a gente passar de árvores, a gente vai falar sobre conectividade, explicitamente. Então, a gente vai ver aresta corte de aresta, corte de vértice, bonde, coisas do tipo. E eu acho que já na aula que vem, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Tá legal para todo mundo? Beleza. Uma pergunta, professor. Tá, fala aí. Não, deixa o Luiz falar, que eu já tinha cortado ele antes. O Luiz que você estava cortando é o Luiz, não sou eu, é o outro Luiz. Pode falar menos. É outra coisa. Tá, a minha é meio nada a ver também, mas eu ia perguntar se, na verdade, com os teoremas que a gente viu hoje, né, que a gente prova, por exemplo, a corretude do algoritmo de Prim e Kruskal, né? Acho que eu lembro que mais ou menos usando isso, mas na época eu não entendia tão bem, assim. Isso. Ele aparece muito na corretude lá. A corretude do algoritmo do Prim é para quê? É para mostrar que, de fato, a sua árvore possui tamanho mínimo, né? É que o peso, né, o custo, né? O custo da árvore é o mínimo. Então, o conceito de ponte aparece diretão lá na demonstração. E cada aresta, de fato, da árvore ser uma ponte, então também ter o subgrafo gerador que seja uma árvore. Então, isso tudo é necessário para aplicação lá na corretude, sim. Tem uma série de detalhes a mais também que envolve a corretude do algoritmo de Prim e Kruskal. Mas isso aqui é necessário também para lá. Beleza? Beleza. Agora fala aí, Luiz. Eu fiquei com dúvida na definição que você deu na V1. Você pode comentar um pouco sobre o que era o grafo? O grafo... Grafolinha? Tá. Deixa eu abrir aqui o avião. Aqui. Acho que é isso, né? Fala, Luiz. A sua dúvida é na definição de grafolinho? Isso. Tá. Então, o que você faz? Repara que eu estou definindo aqui... Eu estou definindo aqui o conjunto de vértices desse grafo e o conjunto de arestas. Tá? Então, qual é o conjunto de vértices desse grafo, L de G? Cada aresta
desse grafo G vai corresponder a um vértice desse grafo L de G. E as arestas são formadas da seguinte forma, as arestas desse grafo. Se as arestas desse grafo G possuem vértice em comum, ou seja, eles são extremos de um mesmo vértice, então, cada aresta desse grafo não é correspondendo a um vértice no grafo linha, então os vértices associados são vizinhos. Em outras palavras, né, vamos ver um exemplo, né? Talvez seja mais rico dar um exemplo. Então, eu vou desenhar um grafo qualquer aqui. Tá. Então, isso aqui é um grafo G. E aí, vamos tentar fazer o L de G dele. Primeiro, você tem que pensar nos vértices. Tá? Então, vou usar a letra para ficar bem... Então, quem são os vértices desse grafo? São as arestas desse grafo. Então, você tem um vértice que é o AB. Você tem um vértice que é AE. Certo? Uhum. Você tem um vértice que é o B. Então, ó, esse aqui já foi, né? Eu vou marcar para não me confundir. Esse aqui já foi. BE. BE. Você tem o outro que é o BC. Você tem outro que é o DE. E acabou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que eu esqueci? Ah, o BD, o CD. O CD eu não botei. CD. Tá? Então, esses são os vértices. E aí que você tem que olhar agora. Se duas arestas têm um extremo em comum, então os vértices associados são vizinhos. Então, AE é vizinho a AB. Então, AE é vizinho a AB. Entendeu? Uhum. Então, basicamente, o que você pode olhar aqui? Só você olhar o que tem letra comum. Ó. Ah, cadê A? Tem A aqui. Tem A mais onde? Luiz, Oi? volta nessa última parte aí que você falou, que eu perdi, que aqui para mim picotou o seu áudio. No final aí, Sobre a aresta? Sobre a Isso, essa aresta? parte. Isso. Então, você está olhando o vértice correspondendo a essa aresta aqui. Então, Sim. é AB. Uhum. Aí, se AB tem vizinho com AE. É vizinho a AE, porque os dois compartilham o mesmo vértice. Ok, entendi. Então, okay. Eles são vizinhos. Uhum. Agora, okay. AB. AB tem quem em comum? Tem BE, AB. BE, BC. Certo? Entendi. Ok. Uhum. Obrigado. Agora, AE. AE é o BE. AE é o BE. AE é o ED. Entendeu? Entendeu? Isso tem que fazer para todos. Então, basicamente, é se você olhar se a letra, se tem letra comum, né? Então, DC. Então, vai estar ao BC. E vai estar ao DE. Certo? Então, DC ao BC e ao DE. Aí, DE está faltando ao AE. Então,
O D já foi vizinho ao que tem o D, o E já foi vizinho ao que tem o E. Agora o BC. Acabou? Ou tem mais? BC. B, E. Tá faltando. O C já está aqui. Pronto. Temos um grafilinho. Entendeu, Luiz? Entendi. Isso. Então, em relação a esse grafilinho que eu estou fazendo as perguntas no avião. Isso aí. Tá? E repara que muitas das vezes vai aparecer grafos definidos dessa forma, tá? Então, você tem que prestar atenção no conjunto de vértices e no conjunto das arestas que está a definição, tá? E aqui eu estou usando definições que a gente já viu, né? Arestas incidem e tal. O que isso quer dizer? Entendeu? Então, é isso. Ah, faltou o BEDE, não botei não? Faltou o BEDE, é verdade. Obrigado, Maurício. Cadê? BE, perfeito. De fato, aqui eles compartilham, né? Tem aresta em comum aqui. Tem label em comum, certo? Isso aí. Certinho, gente? Beleza. Tá? Então tá, eu acho que eu posso encerrar já por hoje, né? Algum outro comentário? Eu vou postar a lista 2 sobre árvores, né? E eu vou postar também um gabarito já da lista 1. Como já está em um tempinho já, vocês estão com ela. Mas se vocês não fizeram ainda, eu recomendo muito que vocês não olhem o gabarito antes de fazer. Tenta fazer primeiro, ou tenta ver se o que eu fiz, com o que está no gabarito, está de acordo com o que vocês pensaram, ou se vocês pensaram diferente, mas se está também coerente o resultado de vocês, o argumento de vocês, tá? E eu vou postar isso daqui a pouco. Beleza? Posso encerrar a gravação? Show de bola. Beleza. Tá.